Nós queremos hoje adentrar um momento ápice, um momento central, um marco na vida de Francisco de Assis. Hoje nós queremos começar a falar sobre o momento em que o crucificado falou a Francisco de Assis. É bem verdade que nós estamos vendo que Francisco já vem desde Spoleto, né? Onde Francisco tem aquele sonho, onde Jesus o pergunta: Francisco, quem melhor pode lhe servir, o servo ou o Senhor? E por que então estás servindo o servo, Francisco? E Francisco vai perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Volta para Assis, que lá lhe será revelado. A partir desse momento, como nós temos visto, Jesus Cristo vai entrando com doçura na vida de Francisco e vai cada vez mais alargando as tendas do coração de Francisco a uma semelhança ao coração de Jesus. E aí nós vamos ver como Francisco começa, ainda que não rompendo absolutamente o convívio com os amigos, mas também já se afastando mais do convívio deles. Já encontramos Francisco mais interiorizado, mais buscando a solidão. Já vemos um Francisco mergulhando cada vez mais com profundidade na vida de oração. Vemos Francisco que passa pela sua grande prova de fogo com o leproso, aonde ali Jesus, que tinha dito a ele: aquilo que lhe é amargo se tornará doce, e aquilo que lhe seja insuportável vai parecer suave. E com a experiência do leproso, Francisco ele vence a si mesmo, um chamado que Jesus vem fazendo. Mas o que vai acontecer com Francisco a partir de agora, no que nós vamos querer relatar, é uma experiência com Jesus, mas com Jesus crucificado. E aqui eu abro uma reticências para dizer algo a mim e a você. É algo imprescindível na vida cristã, a experiência com Jesus crucificado. Às vezes a gente escuta, ou então até mesmo vê pessoas, né? Até mesmo por uma certa ignorância involuntária, durante a Semana Santa, as pessoas se destinam mais a participar, dentro daquele tríduo santo, a participar do domingo. As pessoas, não, no domingo eu vou para a missa, porque o domingo é o domingo da ressurreição. O domingo é o domingo da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Mas nós devemos nos lembrar que a salvação que Cristo realizou por nós não somente centra-se na ressurreição. A obra salvífica de Cristo pela vida do homem é um somatório que começa com a encarnação de Jesus, toma os 3 anos de vida pública, e aí vem com a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão aos céus. E a nossa carne, os nossos sentidos, eles tendem à ressurreição e à ascensão aos céus. E muitas vezes rejeita a paixão e a morte de Jesus. Mas Deus escolheu para o seu Filho que a obra salvífica passasse pela paixão e morte e nos mostrasse que para depois de todo sofrimento, para depois de toda angústia, para depois de toda prova, para depois de toda dor, em Deus sempre haverá uma ressurreição. É a esperança cristã. É um dos sentidos da virtude teologal da esperança cristã. Porque para o cristão não existe derrota. Para o cristão não existe um fardo negativista. Para o cristão não existe um determinismo, um azar
uma desgraça que se defina como forma absoluta na vida do ser humano. Para o cristão, ele vive da esperança em Cristo, da esperança em Deus. Se nós formos ver a vida de todos os santos, todos eles tiveram a chamada noite escura da vida. Cada um com a sua medida, cada um com a sua modalidade, segundo a vontade de Deus. Ou seja, a vida do cristão, que já nos é dada pelo batismo, é uma vida de cruz e ressurreição. Então, você é cristão? Você é católico? Não tem como viver diferente. E é preciso muitas vezes identificar qual é o tempo na vida, a modalidade de cruz que Deus está lhe convidando para você se unir a Ele. Porque a partir de Cristo na cruz, a morte ganha um novo sentido. A morte não é termo final. Isso é um determinismo. Tem gente que acredita nisso. Tem pessoas, e infeliz de quem pensa assim, de que a morte é um determinismo. Morreu, acabou. Então centra todas as suas forças nesta vida, na busca de felicidade nesta vida, na busca de prazer nesta vida, na busca de sentido nesta vida. Imagine uma pessoa que vive assim. Uma pessoa que vive dizendo, eu preciso viver tudo aqui agora, eu preciso usufruir de tudo aqui agora, eu preciso de ter todas as formas de prazer aqui agora, eu preciso ter poder aqui agora, eu preciso ter dinheiro aqui agora, eu preciso ser feliz agora, que depois da morte, determinismo. É um paganismo, na verdade. Mais do que determinismo, é paganismo. É não acreditar em Deus, é não acreditar na esperança cristã, é não acreditar na vida eterna. Mas o cristão, o católico, não. Ele descobre que as dores do mundo presente, elas passam. E que em Deus, nós vivemos esse mistério de cruz e ressurreição. De cruz e ressurreição. E cruz que não pode ser definido por fatalismo, porque Cristo escolheu por amor e para a cruz. E nós somos convidados por Deus a sofrermos e passarmos por provas e sofrimentos por amor a Deus. E muitas vezes devemos pedir a Deus a graça de não descermos da cruz, de permanecermos ali um tempo necessário, porque também o sofrimento nos purifica. Para o homem que não conhece a Deus, sofrimento é desgraça, sofrimento é azar, sofrimento é mal. Para o cristão, o sofrimento é uma oportunidade dada pela providência divina para nos purificarmos, para amarmos a Deus, para oferecer em favor da santidade de tantas outras pessoas. Santa Teresinha chegou um momento na vida dela, né, já para o momento que se aproximava da sua morte, ela teve uma ciência de Deus, de que todos os sofrimentos que ela deveria viver dali para frente não teria mais um valor para ela não precisaria mais. E ela passa a oferecer por tantas outras pessoas, sacerdotes, amigos, por algumas irmãs suas do Carmelo, pela vida missionária da igreja. Então é um chamado de todo batizado, não é um chamado para um padre, não é o chamado para o bispo, não é o chamado para o religioso, é o chamado para você, leigo, pai, mãe, empresário, jovem. Você é batizado? Você é católico? Existe um chamado do crucificado na sua vida e para o crucificado. É o que acontece com Francisco de Assis. Jesus, que já vinha se apresentando, se fazendo conhecer ao coração de Francisco, agora vai apresentar-se como o crucificado. E vai convidar Francisco a acolher o chamado dele, Cristo crucificado, e também acolher o chamado para o crucificado. Tem uma imagem, né,
que ela nos remete a uma dupla mensagem. Eu não sei se você já viu, mas é uma imagem de São Francisco de Assis. Jesus está na cruz, aí um braço de Nosso Senhor está solto na cruz, né? E São Francisco, ele está indo à cruz de Cristo, né? E esse braço de Jesus acolhe Francisco. E ali fica aquela mensagem. É Francisco que está querendo, por amor a Jesus, porque São Francisco de Assis, depois do relato que nós vamos ler a partir desse programa, né? São Francisco de Assis, ele vai quase todos os dias, dizem os seus biógrafos, quase todos os dias. Não tem um só dia que São Francisco não chorasse a paixão do Senhor. Quase todos os dias na sua vida, São Francisco vai verter lágrimas, ou por causa dos seus pecados que ofenderam e levaram Jesus para a cruz, ou por causa dos pecados do mundo que continuavam ofendendo ao coração misericordioso de Jesus. Então São Francisco ele vai ser esse homem unido à paixão de Cristo. Esse homem unido ao crucificado. Como foram todos os santos. Como buscaram esse sentido de vida todos os santos. E aí nós vamos ver que Jesus vai fazer esse convite, esse chamado a Francisco de Assis, de unir o seu coração ao coração do crucificado. Mas vamos aqui ler exatamente a parte da legenda dos três companheiros, aonde vai nos mostrar exatamente esse momento aonde Francisco de Assis ele vai ouvir a voz de Cristo crucificado falar ao seu coração. Diz assim o texto: depois de alguns dias, ao passar perto da igreja de São Damião, foi-lhe dito em espírito que nela entrasse para orar. Tendo entrado, Francisco começou a rezar com fervor diante de uma imagem do crucificado, a qual piedosa e benignamente lhe falou: Francisco, não vês que minha casa está se destruindo? Vai, pois, e restaura para mim. Cheio de tremor, Francisco disse: sim, Senhor, de boa vontade o farei. Francisco entendia que se dizia daquela igreja que, por ser muito antiga, estava ameaçada a ruir. Ficou tão cheio de contentamento e tão iluminado por aquela locução interior que sentia em sua alma que foi realmente a voz de Cristo crucificado que lhe falou. Saindo da igreja, encontrou um sacerdote sentado perto dela e, colocando a mão na bolsa, deu-lhe uma certa quantia de dinheiro e lhe disse: peço-te, Senhor, que compres óleo e faças arder continuamente uma lâmpada diante daquele crucifixo. E quando acabar o dinheiro para isso, de novo oferecerei quanto for necessário. Desde aquela hora, o coração de Francisco ficou de tal modo ferido e derretido diante da memória da paixão do Senhor, que sempre ele trazia em seu coração a lembrança dos estigmas e da paixão de Jesus. E aqui nós sabemos, né, que São Francisco de Assis ele vai receber os estigmas de Jesus. Continua o texto. Daí por diante, afligiu-se com tanta maceração da carne, a tal ponto que estivesse ele são ou enfermo, extremamente austero, nunca ou quase nunca quis ser indulgente para consigo mesmo. Por isso, aproximando-se o dia de sua morte,
confessou ter pecado muito contra o irmão corpo. E aqui, esse pecado muito contra o irmão corpo não é o pecado moral que distancia de Deus. Mas São Francisco, ele, por amor à paixão de Jesus, por querer se unir tanto à paixão de Jesus, São Francisco levou o corpo dele a penitências assim, que se não fosse a graça de Deus, ele morreria. Somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus poderia levar São Francisco a suportar tamanhas penitências que ele fazia por amor a Jesus crucificado. Então, está aqui, aonde um novo momento na vida de Francisco. Ele vai adentrar esta igrejinha de São Damião, onde lá vai encontrar o crucifixo bizantino, que hoje está exposto na Basílica de Assis, lá em Assis, cidade ao qual São Francisco morou. E um crucifixo que era simples, velho. A própria igreja tinha um altarzinho de madeira velho, uns bancos. E lá o crucifixo bizantino. Tinha um padre, esse padre que quando Francisco sai, vai dar o dinheiro para comprar a vela, uma capela muito humildezinha, onde São Francisco entrou, ajoelhou-se com reverência e ficou ali longamente contemplando Cristo crucificado. E se você for perceber, eu não sei se vocês conhecem o crucifixo bizantino, depois você pode até colocar na internet, você vai ver que a face de Jesus nesse crucifixo não tem uma expressão, e Jesus está de olhos abertos, né? Mas não tem uma expressão de dor, nem causa assim compaixão, né? Muito pelo contrário, Jesus está com os olhos vivos, né? Na verdade, podemos dizer que é o ressuscitado que passou pela cruz, porque essa é a vida cristã. Esse é o sentido de estarmos unidos a Cristo. Nas nossas cruzes de cada dia, nos sofrimentos de cada dia, a graça de Deus há de nos dar essa resposta e esse favor, de estarmos crucificados com Jesus, mas misteriosamente tomados de uma plenitude, um sentido de vida, eu até diria uma certa alegria. Isso é uma graça que nós devemos pedir a Deus. São Francisco de Assis, ele vai parar diante desse crucifixo, ele vai, como diz os biógrafos, ele ficou olhando longamente, né? Olhando para aqueles olhos abertos, onde pareciam manifestar a majestade de Deus e abismos da eternidade. Uma combinação misteriosa de doçura e de majestade divina. Francisco foi seduzido por aquela expressão. Francisco, que ouve a voz do crucificado, é fruto dessa contemplação. E aí ele vai ouvir, né? Francisco, não vês que minha carne, que minha casa está ameaçando ruim? Corre, trata de repará-la. Então, aqui nós encontramos a missão dada por Deus a Francisco de Assis. Na verdade, aqui, né, nós sabemos que Nosso Senhor não está simplesmente falando ali da pequena capela, né, pequena igrejinha de São Damião. Aqui Deus está falando da igreja, porque mais à frente nós vamos ver que Francisco vai comparecer diante do Papa Inocêncio. A igreja naquele período de São Francisco, século XIII, estava envolta no poder temporal, né? Então, naquele tempo, um príncipe, né? Uma pessoa de porte poderia ser um bispo, um cardeal, né? Então, o poder temporal. A igreja tinha se afastado do Evangelho de Cristo. E eis que
Deus vai suscitar Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, o miserável de Assis, para voltar a dizer a todos os homens: é preciso voltar a seguir as pegadas do Cristo casto, pobre e obediente. Vamos retomar agora aqui o nosso texto para nós tecermos algumas considerações. Primeira coisa que eu queria levantar aqui é que o texto vai dizer assim: depois de alguns dias, Francisco vai passar perto da igreja de São Damião. E foi-lhe dito em espírito que nela entrasse para orar. Ou seja, São Francisco, o que é esse foi-lhe dito em espírito? São Francisco recebeu um mover do Espírito Santo de Deus. Você sabia que não tem um só dia na sua vida que o Espírito Santo deixe de lhe inspirar? Agora, muitas vezes nós não estamos suscetíveis às inspirações que Deus nos dá através do seu Espírito. Muitas vezes nós não nos apercebemos porque nós não estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos São Francisco caminhando no ordinário da sua vida e de repente, passando ali perto daquela igrejinha de São Damião que ele nunca tinha visto, ele sente a inspiração de entrar na igreja de São Damião e rezar. Ou seja, é algo que vem de dentro. É um chamado. E aqui é algo muito interessante. O Espírito Santo de Deus, ele prescruta. O Espírito Santo de Deus, ele, como diz a palavra santa, né? A palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele geme inefavelmente dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele que ora em nós. Por isso que nós devemos suplicar o Espírito Santo. Olha, nós devemos suplicar o Espírito Santo quando nós vamos rezar, para que ele ore em nós com palavras acertadas diante de Deus. Nós devemos pedir ao Espírito Santo de Deus quando nós vamos dar uma pregação, um ensino. Para quê? Para que o Espírito Santo nos inspire com sabedoria, com palavras de ciência. Nós devemos suplicar o Espírito Santo de Deus quando nós vamos rezar por alguém, ou então quando nós vamos aconselhar alguém, ou quando vamos tomar uma decisão, para que assim, como nós rezamos na invocação, né, ao Divino Espírito Santo, nós dizemos assim: fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Então, segundo o Espírito Santo de Deus. E essa entrada de São Francisco na igreja de São Damião é exatamente segundo o Espírito Santo, porque São Francisco poderia passar por ali e nem se aperceber da igrejinha de São Damião. Mas esse que de repente diz o texto, foi-lhe dito em espírito. O Espírito Santo inspirou. Inspirou como, Evandro? É como... Claro, eu vou dar aqui analogia sempre distante do mistério de Deus. É como se São Francisco estivesse ali caminhando, refletindo, né? E o que leva São Francisco a ser sensível à inspiração do Espírito é porque ele estava sintonizado em Deus. Estava crescendo na vida de oração. Então é como ele estivesse ali andando, de repente o Espírito Santo fizesse assim. Claro que não foi assim. Francisco, tá vendo aquela igreja? Entra e se põe em oração, porque eu tenho um desígnio para você lá. E aí Francisco vai. Então brota do interior de Francisco, brota das profundezas de Francisco, brota daquele ambiente de oração e de intimidade que Francisco de Assis já vinha tendo com Deus. Aí muitas vezes acontece conosco o diferente. Às vezes nós buscamos uma resposta em Deus, nós queremos um acerto de Deus, nós queremos uma orientação de Deus, mas nós não temos
Nós não temos essa disciplina, nós não estamos, como diz o ditado popular, calejados na experiência e na intimidade com o Senhor. Muitas vezes, meus amigos, nós queremos fazer um comércio com o nosso Senhor. Nós queremos fazer um trato comercial. É como eu entrar numa loja e quero adquirir a coisa, tenho um dinheiro pago e recebo a coisa. Então, muitas vezes, com Deus, nós queremos fazer assim, eu estou precisando disso, eu estou querendo uma resposta para isso, eu estou querendo uma cura disso, eu estou querendo um milagre disso, eu quero saber o que é melhor para a minha vida sobre isso. E somos levados pela ansiedade, somos levados pelos anseios, somos levados pelo imediatismo, somos levados por fatores externos, somos levados pelo desespero e queremos que Deus dê uma resposta, que Deus dê uma luz, que Deus mostre uma sabedoria. E buscamos muitas vezes uma resposta de Deus nos momentos de desespero, quando não temos antecedentes de uma relação de amizade com o Senhor. Ou seja, muitas vezes não tratamos Deus como a um amigo, como um pai, como um Senhor que me procura, que me busca, que é Ele quem me busca, é Ele que vem ao meu encontro, é Ele que me quer amigo, para me satisfazer com as bondades do seu coração. Está dando para entender? Nós queremos ter um relacionamento cheio de objetividades com Deus. Faça assim, eu preciso disso aqui, preciso de uma resposta agora aqui, eu quero... E não desenvolvemos um relacionamento subjetivo com Deus. Ali do dia a dia, que cresce como etapas, que, como diz Santo Agostinho, me leva a crescer e está no íntimo do meu mais íntimo, que é Deus. Então, olha que coisa interessante aqui, nós podemos fluir nas nossas vidas, né? Parece passar despercebida a leitura, né? Depois de alguns dias, ao passar perto da igreja de São Damião, foi-lhe dito um espírito que nela entrasse para orar. Às vezes a gente lê batido, né? Chutado, pá! Mas o que é esse foi-lhe dito em espírito? Isso acontece na minha vida? Acontece. O Espírito não deixa de nos inspirar um só instante. O Espírito Santo não nos deixa de nos inspirar bons propósitos, decisões, palavras acertadas. Eu, particularmente, né? Eu procuro com muito temor, eu procuro com muita súplica pedir ao Espírito Santo de Deus que me ilumine. Porque, por exemplo, eu posso fazer um bloco formativo desse aqui no Esplendor e posso fazê-lo na sabedoria humana, né? Nos conhecimentos que a gente adquire, ou posso fazê-lo segundo o mover do Espírito. Tem um roteiro aqui na frente, mas até mesmo na preparação do roteiro, eu posso ir ali, né, eu vou procurar isso aqui nesse livro, vou procurar isso aqui na Bíblia, eu tenho isso aqui no Catecismo, e faço até um roteiro cheio de conteúdo, até dentro do que é o acerto do ensinamento da igreja, do que é a doutrina da igreja, do que é a palavra de Deus. Mas uma coisa é eu buscar ali o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu estou aqui diante do roteiro? E eu estou falando isso, gente, não é por causa de mim não, né? Mérito para mim não. Mas para mostrar que o Espírito Santo de Deus, ele age. Quantas vezes eu estou aqui com o roteiro na minha frente aqui do computador? Agora eu tenho que falar isso aqui. De repente, vem aquela coisa que tira um pouquinho do roteiro, né? Que às vezes eu deixo até de dar coisas que está no meu roteiro porque Deus vai inspirando outras coisas. Às vezes vem uma palavra de sabedoria, uma palavra de ciência que não estava no roteiro. E nesse momento eu digo, opa, Deus deve estar aqui querendo falar para alguém. São milhares e milhares de ouvintes, mas Deus deve estar querendo falar alguma coisa para alguém aqui. Então é assim que o Espírito age em nós. E o interessante, né? Foi inspirado, foi dito em espírito que não somente Francisco entrasse na igreja de São Damião, mas que ele fizesse o que lá? Que ele entrasse para orar. Porque Deus iria falar algo a Francisco de Assis de suma importância para a vida dele e para a vida da igreja. E para a continuidade dali, porque desse momento aqui do encontro com o crucificado na igreja de São Damião, é que vai surgir o franciscanismo. É que São Francisco vai começar a se tornar
aquilo que ele é hoje, um grande santo, um gigante da santidade. Então o Espírito aqui diz a Francisco, entra na igreja, mas entra e fica em oração. Porque, meus amigos, é somente em oração que nós podemos escutar a Deus. É somente nesse trato de amizade. Atenção, não devemos buscar a via de oração nem um trato de amizade por Deus por interesses. Nós devemos buscar a Deus por Ele mesmo. Nós devemos buscar a oração para termos uma relação filial com Deus que é Pai, com uma relação de amizade e de servo com Deus que é Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, de ter uma relação esponsal com o Espírito Santo que é o nosso santificador. Muitas vezes buscamos a Deus e até queremos a vida de oração, mas por interesse. Porque eu preciso que Deus faça isso, que eu preciso que Deus faça aquilo. Não, nós devemos buscar a Deus por Ele mesmo, ainda que Deus não faça nenhum milagre na sua vida, ainda que Deus não realize nenhuma cura na sua vida, ainda que Deus não queira atender hoje nenhuma de suas intenções, dos seus pedidos, você deve buscar a Deus por Ele mesmo, porque o que Ele tinha que fazer por você, Ele já fez, Ele já lhe salvou, morreu na cruz por amor a você. Ele não nos deve nada, Deus não nos deve nada, Jesus não nos deve nada. Jesus não lhe deve milagre nenhum, Jesus não lhe deve cura nenhuma. Muito pelo contrário, somos nós que devemos a Ele. E o que devemos pagar com amor a Jesus Cristo. Por isso eu e você deveríamos todo dia termos vergonha na cara, batermos no peito e pedirmos a graça do arrependimento e da contrição, porque nós não amamos a Deus ainda como é devido amar. E por isso Francisco de Assis vai ter o seu grito, o seu brado mais forte. O amor não é amado. Muito bem. Então, é inspirado a Francisco que ele entrasse na igreja de São Damião e ficasse em oração. Isso é muito importante, porque Francisco entra e vai se pôr em oração. E o que é que vai acontecer quando ele se põe em oração? Olha o que é que diz aqui o texto. Deixa eu pegar o texto aqui novamente. Tendo entrado, ou seja, obedecendo à inspiração do Espírito, começou a rezar, e a rezar com fervor diante de uma imagem do crucificado. Ou seja, ele começou a rezar e aí o Espírito veio e tomou a oração de Francisco de Assis. E veio a fervorar o coração dele. Veio trazer fogo ao coração de Francisco, que o levou a um estado de contemplação. Ficou olhando ali para o crucificado. Talvez sem dizer mais nada, né? Sem fazer mais nenhuma elaboração intelectual. Talvez só ali no fervor da contemplação, olhando aquele crucificado. E agora aqui me vem a lembrança da passagem do Evangelho de São Lucas, né? Onde Jesus vai dizer: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse ardendo. Aqui o texto diz que Francisco começou a orar ferventemente. Francisco começou a orar com fervor. Francisco começou a orar com ardor. Isso aqui não é força humana. É a ação do Espírito Santo de Deus, que quer transformar o coração do homem quando entra em relação de amizade com Deus como uma sarça ardente, que arde ali no fogo, mas que não se consome. Meu Deus, dai-nos esta graça, Senhor. Jesus, vem socorrer-nos, vem nos tirar, Senhor, desta vida medíocre, desta mendicância de vida cristã, dessa miséria de vida cristã, Senhor. Vem nos trazer, Senhor, por misericórdia, uma profundidade de vida cristã, de vida católica, como amigos teus. Vem, Jesus. Vem, Divino Espírito Santo de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São Francisco de Assis. Vem fazer com que este fogo seja aceso em nosso coração,
para que este fogo que és tu mesmo, ó Divino Espírito Santo, e tu que és amor, venha arder em nosso coração, para que queime os pecados, os vícios, as nossas opulências, para que venha acender em nós o fogo da pobreza de Cristo, o fogo da castidade de Cristo, o fogo da obediência de Cristo, o fogo do amor, o fogo pela conversão, o fogo pela santidade. Você deve pedir isso a Deus, não somente agora aqui comigo no programa, mas quando você se sentir fraco, desesperado, desanimado, vem, Senhor. Traz novamente fogo ao meu coração, acende novamente, Senhor Jesus. Faz arder. Foi isso que aconteceu com Francisco de Assis. O Espírito Santo veio e deu fervor àquela oração de Francisco. E porque ele obedeceu à inspiração do Espírito e entrou em via de contemplação pela oração, é que o crucificado falou a Francisco. Mas sobre isso nós vamos aprofundar e continuar no nosso próximo programa. Que a boa e sempre Virgem Maria e a intercessão do nosso amigo São Francisco de Assis nos ajude mais e mais na luta para vencermos a nós mesmos, nos encontrarmos cada vez mais com o chamado do crucificado, que sempre também nos levará à experiência da sua ressurreição. Deus nos abençoe.